Então, estou colocando no ar até amanhã, as 2 aulas que estão atrasadas aí, bota essa de hoje, pronto, a gente atualiza tudo para aqueles que querem rever a disciplina, que querem estar atualizado, tá? Bem, pessoal, nós vamos continuar dentro daquela proposta de compreender o ponto de venda. Vocês devem ter notado que nós temos uma carga horária pesada na disciplina no que se refere a isso, tá? Observemos a máxima atenção a esse tópico da disciplina, porque dele vão derivar a outra, que vai ser todo esse processo de preparação, de maquiagem desse ponto de venda, que nós vamos dar o nome de merchandising, que aí vocês vão ver os tipos de merchandising, o que é que se faz para dar uma visão porreta, como diz o matuto, ou o nordestino, do seu ponto de venda, e assim provocar atratividade. Não esqueçamos que tudo que é bonito, tudo que é bem feito, tudo que dá um prazer no observar, ele atrai com mais intensidade. Aí a pessoa disse para mim, professor, isso é um absurdo. Eu estava conversando quando eu fui tocar esse assunto, isso que era um absurdo, porque se as pessoas só gostam do que é bonito, o feio é um processo de preconceito. Eu disse, minha filha, você toma cuidado com essas coisas, porque nós estamos vivendo uma condição que é preciso ter muito cuidado, porque tudo é preconceito, pessoal. Porque no universo sempre vai haver um preto, um branco, um rico, um pobre, um yin, um yang. Essa dualidade, essa polarização, ela é básica em todas as condições universais. Então não adianta a gente achar que tudo é preconceito, a forma como você aborda as pessoas, né? Um tom de humilhação, aí não. Mas sempre vai haver essas diferenças, tá? Essas polarizações bem radicais. 180 graus, 180 negativo, 180 positivo, e vamos ver as variações que vão ocorrendo nesse interregno, né, nesse intervalo entre o positivo e o negativo, e conviver com ele dentro do máximo possível de harmonia. Então, na realidade, é essa. E tem aquela célebre frase, né, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, dentro do processo empresarial, precisa tomar muito cuidado com isso, sabe? Deixa eu só ver aqui uma coisinha, peraí. É que a iluminação, que nós vamos falar depois sobre iluminação, e eu estava pecando aqui com a iluminação, tá? Aí é meio, né, só falar de condições de embelezamento, de tópico, de ponto de venda, e esquecendo a iluminação, que é um dos tópicos que nós vamos trabalhar aqui, e que tem, assim, um impacto fantástico, tá? Na preparação daquele ambiente para acolher o cliente, não somente acolher, atrair e acolher. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos continuar, tá certo? Aquele nosso estudo relacionado à microanálise de PDV. Nós já estamos nas ruas. Mais uma vez, eu deixo bem evidenciado que nós estudamos a cidade, a divisão dessa cidade em bairros. Dentro desses bairros, nós estudamos os zoneamentos, aquelas áreas de influência primária, secundária, terciária, que o meu negócio, tá, o meu varejo vai ter a sua devida competência em provocar a máxima atração. Falei onde tinha em torno de 70% a 75% dos clientes, depois em 10% a 15% da clientela, o outro final, 5%, ou então eu teria margens diferenciadas desses percentuais. Depois eu falei com vocês como é que nós calculávamos isso, né? Daí é que vem as assíncronas, as síncronas, e aí aqueles dois estilos de nós traçarmos, né? Aquela que é uma reta, tá certo? E aquela que é medido pelo tempo. Bem, para quê? Para fazer as nossas devidas distâncias, a isócota e isócronas, as duas condições de delimitação de espaço de influência, tá? Do ponto de vista. Diz, Rafael. Pode dizer, mano. Diga aí. Pensei que você ia falar, tirar alguma dúvida. Tudo bem, tudo bem. Nosso ambiente aqui é democrático. Quem quer falar, fala. Então, nós entramos naquele estudo de fluxo do cotidiano, fluxo do trabalho, fluxo sazonal, ou seja, a movimentação das pessoas dentro daquele ambiente urbano. Por que nós falávamos urbano? Porque quando vamos para o rural, as distâncias são maiores, né? E aí a gente também não vai ficar estudando fluxo de vida em rural, porque é difícil demais de você estruturar essa quantidade. Porque no interior,
se sair da área urbana, fica difícil você fazer estatísticas desse vai e vem. Nas cidades, não. Nós temos, inclusive, cálculos do Detran, que dizem para nós qual é o fluxo de veículos naquele dia. Pelo menos aqui, o Soares, vocês têm plenas condições de saber qual é o fluxo de veículos por dia. O fluxo desse veículo quando está em sazonalidade, Natal, Novo, eventos no centro de evento, tá certo? Então, onde isso interfere na quantidade de veículos, de pessoas que trafegam, tá? No seu dia a dia, naquela artéria pública. E daí nós entramos nesse posicionamento, na esquina, rua sem saída, tá aí? Que aí quer ver o primeiro de hoje, que a gente terminou nisso, no eixo viário secundário, onde até o negócio não está na avenida preferencial, mas sim naquela que fica na perpendicular. Nós dissemos que isso tinha uma vantagem, vocês mesmos disseram que tinha uma vantagem porque o trânsito era menos, né, menos pavoroso, como é na preferencial. Também... Professor, pelo amor de Deus, que não conseguiu entrar nessa aula? Não sei, todo mundo entrou, não tem ninguém reclamando, não. Pois eu tentei várias vezes, não entrava de jeito nenhum. Mas o que é que dizia? Diz aquilo que não ia estar parado. Sim, é porque eu liguei o troço mais ou menos às 7h05. Você deve ter entrado antes. 7h22. Hã? Já são 7h22. Não, minha filha, eu entrei, eu liguei, eu deixo aqui 7h05. E todo mundo entrou aqui, ó. Nada para conseguir, eu tô tendo trabalho, viu, para entrar na sua aula. Bem, vamos ver o que é, porque até agora só a sua autoridade. Vou investigar, mas só você que tem problema. Tá todo mundo. O link não é o mesmo? O link? É o mesmo link, João. É o mesmo. Pois é. Quando eu botava para entrar na reunião, eu parava, não ia. Bem, aí... Porque podemos até colocar publicamente, pessoal, vocês tiveram algum problema aí para ajudar a Marcela de acessar esse link, né? É bom fazer um grupo. Dela, não. Eu estou perguntando se vocês tiveram algum problema de acessar. Não tem como fazer um grupo, não. Eu não tive nenhum problema. Eu, Catiane, não tive nenhum. Certo. A Ana também está dizendo que não teve. Eu entrei pelo e-mail da Unifor. Não sei se ela está entrando por outro e-mail. Tá entrando, Marcela, pelo e-mail da Unifor? Não, eu sei mexer nisso, não. Porque quando eu entro aqui no meu e-mail, que é o da Unifor, né, o Wilson Lins, unifor.br, de lá eu acesso o Gmail e aí eu entro no Meet. É isso que eu faço. Né? Ele já fica automaticamente lá, aquele horário daquele dia, está lá o linkzinho marcado. Eu não mexo nada. O Wilson é melhor fazer um grupo, não era não? Mas eu já pedi para fazer um grupo, né? Eu posso. Alguém disponibiliza aí, pelo amor de Deus, um grupo aí? Aí fica no ar, e a nossa, né? Na hora que fizerem, eu estou dentro do grupo. Pronto. Fizeram o grupo no WhatsApp, foi, então, eu estou nem sabendo. Pois é, eu estou dizendo que na hora que fizerem, eu estou dentro. Eu pedi para me ajudarem aí fazendo o grupo, porque vocês têm mais contato uns com os outros. Mas tem turma aqui que já tem, a turma não tem grupo aqui. Eu faço, vou mandar os números aí, eu faço, rapidinho. Ok, se você botar um link aí, eu entro também, porque eu não tenho condição de fazer isso agora, mas se vocês fizerem, eu estou no ato. Mas, pessoal... Gente, botar o link aqui. O grupo é um fato. Agora, o problema de acessar ou não é que eu estou querendo ver a dificuldade disso, porque eu não estou vendo, viu, Marcela? Posso até olhar alguma coisa, mas você tem que analisar se não é como é o nome? Sua internet, algum problema. Tá legal? Eu vou tentar olhar. Hoje de manhã deu uma zebra no meu, ele desligou aqui, saiu, voltou. Foi aquela confusão hoje de manhã. Vamos aqui pensar positivo para não fazer nada agora de noite. Eu vou olhar, Marcela, viu? Qualquer coisa eu dou uma olhada, mas perguntar se está havendo algum problema, por isso que eu estou colocando publicamente para a gente ver se tem algum, né? Pode ser que tenha mais alguma pessoa que tenha problema, né? Tá certo? Então, não vai, pessoal, vocês mesmos concluíram que o eixo viário secundário tem suas vantagens para o estacionamento, menos problema de trânsito, mas vai ter menos visibilidade, porque a maior parte dos carros circula pela via preferencial. Bem, e aí você teria, que nós falávamos, que colocar algumas placas na preferencial, informando onde é que está o teu negócio. Né? Isso aí foi o que nós discutimos. Uma outra situação está aqui, que é em subida, nós comentamos isso com vocês, não foi? Subida não foi curva, não foi curva que nós comentamos aqui? Acho que foi em curva.
Uma subida, você tem o seu aspecto, digamos, positivo, de você lá de baixo tá vendo alguém que está lá em cima. Isso é um negócio legal na subida. Qual é a grande vantagem da subida em relação à nossa velha amiga descida? Qual é a vantagem da subida? Vê se vocês matam a charada. Qual é aonde a subida leva vantagem em relação, tá, à descida? Vamos matar a charada aí. Eu estou dizendo que nós temos alguma vantagem durante a subida, tá? Em relação ao contrário. Aí eu estou perguntando a vocês por que essa vantagem? Que vantagem é essa? Alguém mata a charada aí? Bora participar. Porque na subida é ruim de estacionar. O cara estanca o carro. Tem medo de estancar o carro, sei lá. Eu perguntei primeiro, tu está muito sabido. Ei, pessoal, o que é isso aqui? Pô, não é isso não. O cara, dizem, né, que a turma sempre responde com outra pergunta. Vamos lá. Vamos embora. Você está dizendo aí que na subida o que acontece é mais difícil, o carro engasgar, como é? Estou perguntando qual é a vantagem da subida em relação à descida. Isso é que eu estou aqui na... A velocidade, professor, é a mais lenta? Ah, então você está vendo que durante a subida, a velocidade que você está impondo ao veículo é mais lenta. Então, isso favorece o quê? Olha a pergunta. Isso favorece o quê? É a loja. Que é isso eu ia fazer, mas já fez, pronto, entrei. Então, visão da loja, né, pessoal? Se eu diminuo a minha velocidade, fatalmente eu vou ter mais condição de visualizar a loja. E aí, o que é que acontece? Eu vou ter mais vantagem, pessoal. Já na descida, normalmente o carro desce como? Ah, pessoal, ele já vem com certa velocidade. É um problema. Às vezes é até um problema. Por quê? Porque como é que eu paro? Como é que eu freio esse negócio? Ih, aí tem uma zebrazinha danada. Por isso que, ao escolher determinados pontos, você tem que atentar muito para saber se o seu PDV vai estar numa subida ou numa descida. Legal? Ok? Mataram a charada aí? Então, muito cuidado nessa escolha. Legal? Então, tá bom. Depois nós temos outras circunstâncias. Olha aí, ó, em via de mão única terminando em preferencial. Olha aí a situação do carro. Vocês estão vendo aí a seta? O carro tem que vir por essa direção para voltar para cá. Olha aí, ó. Ele vem, se ele vier nessa rua aqui, olha o sentido da seta, ele vai ter que arrodear o quarteirão todinho para voltar para cá. Isso daí tem algumas dificuldades, a não ser que o indivíduo venha já no sentido, né? No sentido que ele está aí do próprio ponto de venda. Mas se ele vier numa rua preferencial e quiser voltar para ele, vai ter que fazer um rodeio danado, porque é contramão. Tem suas desvantagens? Tem, porque eu queria ser engraçado, porque às vezes a gente não consegue explicar por que é que nós somos, digamos, em alguns momentos, extremamente preguiçosos. Como assim, pessoa? Nós estamos dentro de um carro. Quem está fazendo toda o esforço de deslocamento é o carro. Pessoa, mas a gente vai, volta, dirige, fica cansado. E quanto menos opções eu tiver de manusear o volante de um carro, melhor será a minha escolha. Tudo bem. Então, vocês estão vendo aí que eu tenho que fazer um engodo danado, não é isso? Para poder sair daquela preferencial, porque, olha lá, as contramãos. Tudo é contramão. Eu tenho que seguir a seta branca. Essa avenida, que ela é cortada por essa secundária, onde está o estabelecimento, está lá o estabelecimento, para que eu possa chegar até ela, vindo desse trajeto, eu tenho que fazer tudo isso aí. Então, traz um certo grau de dificuldade. Aí, olha só, esquinas. Observe que nós temos duas condições de esquina. Eu estou tendo uma esquina onde ela está do lado esquerdo e uma esquina onde o ponto de venda está do lado direito. Vocês já observaram aí, não? Observe essas duas circunstâncias. O ponto de venda está numa esquina do lado esquerdo, tá certo? Da rua. Você tem que passar a secundária para poder chegar no ponto. Esse outro eu tenho que parar antes da esquina. Qual é o grande problema disso daí, pessoal, que vocês veem?
Vamos analisar. Vocês estão vendo que tem muito negócio que é assim, né? Fica justamente em uma esquina. E, às vezes, a gente fica assim, preocupado. A pessoa está muito na esquina. Esse ponto não estou achando muito legal, porque ele está muito na esquina. E aí vem aquela velha pergunta, por que é que as pessoas têm certa, digamos assim, preocupação quando um ponto fica numa esquina? Agora, pessoal, vamos participar, que está valendo aquele carro, né? Aquela Ferrari 0 km que o Josimar vai dar para vocês. Você não pode perder a oportunidade dessa, de ganhar uma Ferrari 0 km. Vocês também estão muito... Eu me preocupo com vocês estão muito assim calados. Vamos lá, participar agora. Bora, Natan. Tu estava falando tanto, agora se calou. Não é isso, mano. É porque eu não faço a menor ideia, Wilson. Cara, vocês normalmente, vocês passam por situações, não, nós todos passamos por situações parecidas. Cara, se eu tenho um negócio que é localizado numa esquina, você já imaginou se tiver um sinal aí? Professor, o sinal ajuda a parar, concordo. O sinal ajuda a parar, mas na hora que o sinal abre, como é que fica? É todo mundo, todo mundo apitando para você sair logo. Ai, professor, é mesmo. E aí é uma zorra. É uma zorra por quê? Porque está todo mundo querendo sair logo, e aí eu tenho que parar nessa esquina. Aí pode vir alguém, buf, na minha traseira. Tá legal. Mas, por outro lado, todavia, contudo, tem um detalhe também. Na hora que o sinal abre, você está do outro lado, você já vai aquela saída e tem que frear logo do outro lado, né, para poder parar na loja. Em outras palavras, ponto comercial em esquina, ele é bom para visibilidade. Se vocês observarem, você está vendo aqui 3 circunstâncias. Observe, você está vendo em todas as 4 linhas, você está vendo o ponto comercial. Vocês concordam ou não? Olha lá, você está vendo uma rua aí que ela não tem continuidade. Então, eu tenho 3 visões dessa empresa. A ruazinha do carrinho amarelo, a visibilidade mais na frente do carro marrom e a visibilidade que anda no carro vermelhinho aqui, tá certo? Do outro lado, nós temos 4 visibilidades. De onde eu estiver, eu estou vendo esse ponto de venda. Já observaram? Não. Então, numa esquina, o imóvel tem maior o quê? Visibilidade. Se ele tem maior visibilidade, geralmente vai atrair mais pessoas. O problema maior da esquina é justamente o parar. Se essa esquina está numa avenida sem sinal e tem um fluxo legal, vai ser difícil. Se ela está numa esquina com sinal e eu tenho que parar, normalmente está engarrafado porque todo mundo está parado por causa do sinal. Então, é difícil para sair, encontrar uma brecha para você entrar no trânsito. Vocês veem muito isso em farmácia, com um aluno amigo de vocês. Pessoal, isso aí é a briga das farmácias. Toda farmácia quer ficar numa esquina. Toda farmácia quer ficar numa esquina justamente por causa disso, por causa da visibilidade, né? Como elas têm muita concorrência, quanto mais elas forem visíveis, elas vão ser, né, melhores aos olhos do consumidor. Portanto, está aí o probleminha. Ele tem um lado, né, positivo, de visibilidade, mas tem um lado negativo, que é a questão do acesso do estacionamento, tá certo? Ok? E agora, a primeira grande restrição, pessoal, sem estacionamento, não tem PDV, que se aproveite. Isso, entre aspas, se o meu ponto de venda, olha o que é que o nome está dizendo, se ele necessita que o cliente vá até ele. Como assim, professor? Tem sala comercial que eu alugo que não necessariamente eu tenho que ter meu cliente lá. Minhas compras, uma parte delas, são feitas online, e aquele transeunte que vai ali no P2, e ele entra na minha loja ou não. Então, meu maior consumidor é o online. Tudo bem, Wilson. Eu sou um escritório. Meu escritório ele vai visitar os consumidores. Nenhum consumidor vem ao meu escritório. Então, esse salão comercial é para o escritório. Mas se eu quero um ponto de venda para atrair cliente, certo? Para fazer com que as pessoas circulem e vão comprar. Meu amigo, na altura de campeonato hoje, quem não tem um carro? Quando eu era garoto, 1800 lá vai pedrada, quando a gente chegava aqui em Fortaleza, que nós íamos andar, dificilmente nós encontrávamos um carro. Era muito bom, tinha estacionamento, tem
todo canto que você puder imaginar, tinha um canto para você parar o carro. Era muito bom, pai. Aí vocês disseram, ah, Wilson, era assim, vocês... antigamente era assim. E hoje, como é que é para estacionar? Como é que a gente chega num canto, tudo lotado, de toda casa, em qualquer lugar de Fortaleza, não importa se o bairro é de alta renda ou de baixa renda, o fato é que todo lugar de Fortaleza tem uma garagem. Não tem nem o que discutir. Aí é mesmo isso. É impressionante, pessoal. Se vocês tiverem essa curiosidade de observar, vocês veem o quanto tem garagem nessas condições periféricas da cidade. O que antigamente era fácil de obter, no caso do estacionamento, hoje é extremamente difícil. Por quê? Porque todo mundo tem um carro. Professor, mas todo mundo tem o direito de ter um carro. Concordo com você, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo é que um brasileiro enveredou, todos esses governos que estão aí, que entram e saem, enveredaram por uma política de supremacia do carro pessoal, em detrimento do veículo de transporte de massa, no caso, o ônibus. Sem levar o que eu vou falar agora, tá certo? Se alguém chegar aqui e for dizer que o Wilson está falando de prefeito, está defendendo prefeito, eu não tenho nada a ver com prefeito, não tenho nada a ver com política. Eu estou apenas dizendo que 2 prefeitos fizeram um bocado por essa questão de transporte público. Primeiro foi o Juracy Magalhães, que rasgou avenidas, que há muito tempo a cidade não tinha essas avenidas, porque as últimas grandes avenidas de Fortaleza tinham sido feitas pelo Coronel Cordeiro Neto, Perimetral e outras aí, e aí veio o Juracy Magalhães e rasgou a cidade, fazendo vários viadutos, avenidas, mas possibilitando o quê? A circulação, mais uma vez, do veículo individualizado. Na gestão Roberto Cláudio, nós observamos o surgimento da preocupação com o veículo público. Daí, muitas pessoas reclamam, ah, professor, toda esquina tem uma ciclovia, esse cara fez esses corredores para o ônibus, de compensação a gente fica engarrafado. Lógico, a cidade é para o cidadão e não para o carro, ok? Precisamos raciocinar e pensar dessa forma. A cidade é feita para o cidadão e não para o veículo. E essa brincadeirinha aí é que tem derrubado um bocado de condição. Por quê, Wilson? Porque as pessoas pensam exclusivamente no seu bem-estar individualizado. E quando cai na real, veem que nas grandes cidades do mundo, você dificilmente anda de carro. Pode alguém discordar de mim, mas quando vocês viajam aí, vocês vão ver que as grandes cidades, as grandes metrópoles, o pessoal circula de metrô, o pessoal anda de veículos, tá certo? Veículos urbanos de realidade quantitativa, focada em quê? Focada no transporte em quantidade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós direcionamos esforços para o transporte individual. E isso é um erro caríssimo. Tá certo? Então, mas na realidade, o que é que acontece? Quando você vai escolher um ponto de venda, você cai num problema sério, que é o quê, professor? É o problema de escolher qual local mais adequado para você colocar a sua empresa. Por quê? Porque ele precisa ter estacionamento. Estacionamento, se tiver em frente, eu vou quebrar o meu terreno, vou fazer um espaço para o carro. Beleza, meu irmão. E não se esqueçam de um pequeno detalhe que vocês não podem nunca deixar de considerar, e eu vou alertá-los agora, para um troço perigosíssimo, tá certo? Que é utilizado no estacionamento. Olha, pessoal, se você quebrar o seu terreno para abrir espaço para o carro estacionar e deixar esse espaço aberto, como se uma via pública, a prefeitura vem e bota a zona azul.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Você tem uma casa, derrubou o muro da frente, fez uma loja e deixou o que era o jardim, estacionamento aberto para a rua. Aquilo ali já não é mais seu, passou a ser de domínio público. Professor, mas é meu terreno. Não interessa. Você abriu e depois que você abriu, virou domínio público. Ai, professor, como assim? Por isso que eu estava vendo que o fulano de tal fez a loja dele, quando foi botar, que ele começou a fazer as modificações, veio a prefeitura, botou zona azul e lascou com ele. Pois é. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Hein? Eu estou vendo vocês muito calados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho um terreno, onde tem uma casa, transformei a casa numa loja, e o meu jardim eu quebrei e deixei tudo aberto para a rua, para transformar em estacionamento. Então eu disse para meus clientes, olha, eu tenho vagas para 6 carros, beleza, um de lado do outro. A prefeitura vem e botou zona azul em cima da minha loja. E como é que eu evito isso, professor? Fazendo aquela entradinha, aquela saída. Já viram que tem? Só aquele negocinho no meio, você entra e sai, tem lá aquele bichinho do guarda, às vezes nem tem, mas está lá uma entradinha e uma saída. Você não deixou totalmente aberto. Muito cuidado com isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Eu estou vendo todo mundo calado, ninguém pergunta. Não, Sim. Então, cuidado com isso, porque muita gente já tinha uma excelente oportunidade de transformar o seu ponto em um local de fácil estacionamento e de hora para outra ficou difícil. E tem Mas outro isso, detalhe. quando eles Diga. abrem o estacionamento, quer dizer, tipo assim, quer fazer um estacionamento pro cliente, esse que dá tipo uma fechada para dizer que o estacionamento É particular. deles, né? É particular, né? Por isso que tem aquelas Botar um correntes, muro, bota assim uma entradinha, uma saída e tem uma muretinha. Sim. Você não deixa Sim. todo aberto. Se deixar todo aberto, não tem sentido. Ele vem e bota a zona azul, porque virou domínio público. Uhum. O cara fez isso, pessoal. Vocês têm um shopping horizontal ali na Desembargador Moreira, você vem no sentido Sertão Praia. Aí você passou a Santos Dumont. Quando passou a Santos Dumont, um quarteirão depois daquele Banco do Brasil, você tem um shopping horizontal. O cara, ele derrubou e fez o estacionamento todo ao redor. O prefeitura chegou na outra semana e botou zona azul todinho. Ele ficou satisfeito porque em pleno coração da aldeota, o proprietário circundou, né? Todo aquele quarteirão dele, ele recuou e fez um estacionamento. Aí a prefeitura, pum, botou zona azul. O cara ficou doido na época. Foi um negócio maluco. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado ao analisar suas ações, tá? Em PDV, principalmente no lugar de estacionamento. Aí, o que é que acontece? Olha aí a brincadeira. Tá vendo? Eu boto aí a quantidade de carro, pessoal. Depois que alguém descobriu a cobrança de estacionamento, quanto é que não entra de renda mensal nessas lojas, nesses shoppings, só de estacionamento? Ai, Wilson, é mesmo, né? Puxa vida, como é que pode, né? A gente vai para uma empresa para comprar e a turma ainda cobra o estacionamento. Realidade de mercado. Alguém descobriu que se chama custo de oportunidade. Wilson, uma dúvida minha. Aqui na casa tem um Cometa. O estacionamento é aberto, não tem zona azul não lá. Sim, mas onde é esse Cometa? Aqui na Antônio Salles, na esquina da Antônio Salles. Ele não é abertinho não, meu filho, ele tem uma entradinha. Tem não. Observe que ele não é todo escancarado para ele deve ter uma entradinha lá. Não tem nada. Bem, eu sei que ele está arriscando. Ele está arriscando porque ele... É na calçada, não é não? O estacionamento é na calçada do... Ele está arriscando muito, mas muito mesmo, porque a qualquer momento a prefeitura vai lá e toma o espaçozinho dele. Não tem nada, não tem nem cancela. Bem, só estou dizendo que ele está arriscando, e a lei é clara. Se ele não fizer esse negócio, esse espaço vira domínio público. E virou domínio público, já era. É um risco. Alguém corre um risco porque eu sou o Cometa, porque eu tenho isso assim. Bem, você pode fazer acordo com a prefeitura que eu não sei. Eu só estou dizendo que a lei é clara. Se ele chega lá e a prefeitura entender que aquela área é uma área que está aberta direto, ela pode perfeitamente fazer isso. Ela pode chegar e, tomar aquele espaço. Aí o cara se morde todinho, fica doido, chuta o chão, mas não adianta de nada.
Você vê como é a nossa realidade, né? Você fica assim, meio preocupado, porque, puxa vida, eu tenho um dinheiro danado, gastei, o espaço era meu. Então, tome cuidado com certas decisões, porque elas podem, né? Podem gerar efeitos negativos naquilo que você está pensando. Tá certo? No caso aí do cometa, esperamos que continue. Diga. O cometa, eu não sei se é o mesmo da Antônio Salles, que tem até um Santander do lado. No Santander, ele também não tem nada de zona azul, mas só que é na calçada. Tá? Tipo, tem uma calçada e o supermercado é no fundo. Tem uma calçada. Ele não está aberto como estacionamento, ele tem uma calçada. Não. Exatamente. Então, veja bem. Então, eu creio que seja por isso que não caiba a zona azul aí, né? Exatamente. Não, mas não é esse cometa que eu estou falando, não. O cometa que eu estou falando é em frente à lotérica. Do lado dele. Esse cometa é aquele que é em frente, aquele negócio baratão da carne? Não é o Santander, não. Não é o Santander, não. É uma farmácia, Drogazil. Bem, eu só estou comentando que você olha o que ela está falando, que o cara não quebrou, não fez o estacionamento, digamos, aberto direto com o mesmo solo da pista, do asfalto. Ele deixou uma elevação como se fosse uma calçada, não é isso que você está dizendo? Isso, tem uma calçada. Então, se ele faz isso daí, ele foi orientado, tá certo? A determinadas ações que podem, dentro da lei, isso que eu estou falando, isso pode, dentro da lei, tá certo? Permitir que isso não seja visto como estacionamento, mas sim como uma calçada, e aí a prefeitura não pode, porque aí estaria quebrando o espaço de circulação do transeunte que anda a pé. Ok? Então, tem esses lados aí tudinho que é bom, afinal de contas, sempre é bom o quê? Nós olharmos a legislação. Essa legislação é que vai dar essa condição de compreensão. Se é o que vocês estão falando aí, eu estou entendendo que o indivíduo deixou um espaço, tá certo? Justamente para quê? Para que não fosse caracterizado o estacionamento aberto. Eu estou vendo assim, pelo que vocês estão me contando, certo? Ok? Mas se ela, a prefeitura, entender que esse espaço está sendo colocado como estacionamento, aí ela pode perfeitamente, não tem esse que empate, ela pode perfeitamente colocar uma zona azul porque ele ficou todo aberto, tá certo? É porque se olhar com cuidado se realmente ele está dentro de um certo grau que fique caracterizado que é uma calçada. Se é uma calçada, a prefeitura não vai retirar, tá certo, a calçada. Por quê? Porque é prioridade ao pedestre. Daí ela não pode acabar uma calçada para dizer que vai transformar isso em zona azul. Aí é terrível, ok? Isso não vai acontecer. Pode ser que seja isso daí, viu, Marcela? Pelo que eu estou imaginando aqui, pode ser que seja essa variável aí que esteja sendo utilizada pelo pessoal do supermercado para que não haja o quê? Essa apropriação da prefeitura do terreno que está disponibilizado à frente. Eu não sei, eu estou vendo pelo que vocês estão me falando aí, ok? Mas é um risco muito grande que você corre se não considerar essas variáveis. Então, não vai. Estacionamento é a primeira. Não teve estacionamento, morreu. Aí vem a segunda, sem visibilidade. Se não tiver visibilidade, meu homem, eu tô lascado. Mas essa foto, agora eu tô na dúvida, essa foto foi eu que bati, uma coisa dessa. Eu me lembro que eu tava rodando na Europa e cheguei e vi umas coisinhas que me chamam a atenção, e quando eu vejo algo que chama a atenção, eu vou à luta. Porque, de repente, como lá eles gostam muito dessas coisas escuras, né? Você chega na Inglaterra, é tudo escuro. Nunca vi gostar tanto dessa penumbra. E, às vezes, olha só, vocês estão vendo aí que o nome do estabelecimento, vocês estão vendo aí, ó, o nome do estabelecimento é de difícil visibilidade. Parece uma coisa antiga, né? Assim, eles gostam muito disso, sabe? É impressionante, mano. Pois é, Caboclo. Agora eu estou na dúvida se foi eu que bati, porque eu sempre bato essas fotos doidas aí, que quando bate aqui na telha, que eu chego nos cantos, que vejo algo que eu posso aproveitar na disciplina, eu já arrocho o nó
e já vou para a luta. Opa, isso aqui vai me dar uma condição boa de apresentar a moçada, tá certo? Como é que acontece? Porque muitas vezes a gente tem a mania de achar que tudo que está lá fora é bonito, melhor. E, na realidade, pessoal, eu tenho visto cada doidice, mas cada loucura, você fica assim, pasmo diante, tá certo? Dessa utilização errada. Então, se eu não tenho visibilidade, pessoal, olha só, as cores são escuras, a parede é escura, tudo escuro, então eu não vejo. Eu passo e não vejo. Professor, realmente o senhor tem razão. Então, sem estacionamento já é um problema. Sem visibilidade, vai o quê? Piorar a tua situação, tá certo? Em termos de ponto de venda. Olha só a brincadeira aí. O que é que vocês estão vendo aí nessa fotografia que pode perturbar, tá certo? A visibilidade do teu ponto de venda. Bora. O que é que vocês estão vendo aí que pode perturbar? A árvore. A árvore. Ótimo. Beleza. Então, diante de uma loja tem uma árvore, mas diante da loja tem outra coisinha também, mais na frente. Vocês estão vendo, não? Diante de uma loja tem uma árvore. Mas se vocês olharem aí a fotografiazinha, mais na frente tem outra coisa diante da loja. Lixo, o que mais? Não, vamos dar uma olhada aí. A faixa professor? Poste. Não. Quero que vocês analisem. Poste de luz. Observa, pessoal. Tenta tirar um poste de luz e tenta tirar uma árvore de frente do teu ponto de venda para ver. Eu tenho um amigo que ele tem uma oficina mecânica. Ele disse, Wilson, aqui eu estou para arrancar os cabelos, porque já fui 550 mil vezes na prefeitura, já solicitei que o cliente vai sair daqui, é a possibilidade de bater o carro, já teve batida, cliente que acabou de tirar o carro da oficina, bum, dá uma batida. Eu digo, eita, e aí é zebra demais, né? Eu já aconteceu isso comigo, pessoal. Eu acabando de tirar o veículo da oficina e tinha uma porcaria de um poste. O cara não me orientou direito e fui em cima do poste. Bum! Tá bom, Ana? Então, o que é que acontece? Quando você vai escolher um ponto de venda, você tem que tomar cuidado com isso. Porque, muitas vezes, aquele poste não pode ser retirado. Você vai endoidar, vai fazer 1001 negociação e o poste não sai de lá. Não adianta. Professor, o que é que eu faço? A pior das hipóteses é não escolher o ponto de venda. Quer dizer, mas o ponto de venda é legal. Sim, pode ser legal, mas a tua batalha para tirar aquele poste não vai ser tão legal, não. Aí, muitas vezes, vai comer tempo, vai te deixar desesperado. Eu tenho um amigo que tem também, uma loja veterinária, tá certo? Justamente com o poste na frente. Ele passou precisamente 6 a 7 anos negociando, indo à prefeitura, falando, argumentando sobre a sua geração de impostos, sobre o seu negócio, sobre a importância do negócio dele para a área geográfica, que é o crescimento do PET. Ele falou isso tudinho. Foram 6 a 7 anos de negociação. Ele disse, Wilson, eu já estava para perder as minhas esperanças quando um belo dia ele recebeu um telefonema dizendo que ele podia tirar o poste, que ele pagasse a Coelce, na época, pagasse, viu? A retirada do poste, todos os custos, tirariam o poste, mas todos os custos de retirada do poste seriam cobertos por ele. Ele disse, Wilson, não foi barato não, mas para mim a retirada daquele poste significava muito. Eu digo, eita, bicho, quantos anos? 6 a 7 anos de briga. Briga que eu digo no bom sentido, né? De negociação para lá, negociação para cá, e conversa para lá, e conversa para cá. E o cabo dava o não. O outro chegava e dizia, vamos ouvir, vamos negociar, vamos avaliar, vamos visitar, vamos sei o que, isso aí. Ele ficava doido. E, de repente, depois desses 6, 7 anos, ele conseguiu a retirada, tá certo? Do bichão lá, da frente da empresa dele. Então, muito cuidado, porque a árvore, além de ser uma coisa natural, que hoje em dia nós temos que atentar para isso, ela gera sombra. Por outro lado, ela mata a minha visibilidade. Mas mata mesmo. Vocês já devem ter visto pontos comerciais difíceis de você visualizar, porque a árvore empata a visualização do nome da loja, da fachada, e aí eu fico numa posição difícil.
Ora, professor, o senhor está me dizendo que é importante que o meu negócio tenha visibilidade. E se existe um negócio na frente perturbando a visibilidade, matou por completo, tá, a minha condição de se tornar visível a quem está transitando, seja em veículo, seja a pé dois, como diz o ditado. Pois é, então muito cuidado com isso, porque na hora de tomar decisão, não deixem de analisar, não deixem de observar, de visitar, de perguntar a alguém, tá certo? Dentro desses órgãos públicos, porque isso aí é um problema. Então, sem estacionamento é difícil, sem visibilidade, pior ainda. Aí vamos para outra circunstância que também é terrível, que é a palavrinha acesso. Eita, professor, hoje só está falando de coisa brava. Pois é, sem visibilidade, sem estacionamento e sem acesso, certo? V, E, A, o ave, acesso, visibilidade, estacionamento, só se lembra da palavra ave, não tem ponto comercial. Professor, você está sendo radical? Não, estou sendo radical mesmo. Sem visibilidade, sem estacionamento, sem acesso, não tem ponto comercial que se segure. Por isso que vocês, muitas vezes, escutam falar do ponto maldito. Professor, mas tem um ponto maldito, nada dá certo ali. Bem, nada dá certo, vocês estão começando a compreender agora por que não dá certo. Porque existem variáveis que pesam consideravelmente na hora em que o teu cliente vai se locomover em busca de um ponto de venda para adquirir seus itens. E se ele encontra dificuldade nessa locomoção, consequentemente, vai procurar outro que tenha uma condição melhor. Vocês concordam comigo? Se você chegou e está encontrando dificuldade para localizar a empresa do Wilson, para ir para lá é um azor, porque é um engarrafamento toda hora do dia. Ora, o que é que vai acontecer? Você vai chegar e dizer assim, vou lá não, vou para outro canto. Lá é muito chato. Quantas vezes a gente já fez isso, pessoal? Quantas vezes nós deixamos de ir para determinado local? Por quê? Porque é ruim de estacionar. Nunca fizeram isso, não? Responda aí para mim agora. Quem foi que nunca fez isso? Diga aí para mim, nesse exato instante, o cálice para sempre. Meu irmão, você não vai não, cara. Não vai, não tem como. Você fica de, rapaz, é ruim para estacionar, é difícil. É uma das maiores prioridades. Não tem estacionamento, não tem visibilidade, não tem acesso, perca a vontade de estar naquele ponto de venda. E o acesso também pode estar isso aí, ó. Quebradeira. Meus amigos, eu tinha um parente extremamente empreendedor, minha prima até faleceu, uma pessoa maravilhosa. A mulher e o marido eram empreendedores, são empreendedores de primeira, né? Ela era, que já faleceu. Mas, rapaz, eles me telefonaram uma vez para eu fazer uma visita, que eles tinham acabado de alugar um ponto, e esse ponto ia ser o curso deles. Eles estavam fazendo um curso, eles iam botar para funcionar um curso focado, tá certo? No pessoal do centro da cidade, no centro da cidade, e esse local estava muito bem posicionado. Eu tive olhando e disse, rapaz, esse ponto aqui, ele 10-0. Cara, os caras gastaram uma grana, fizeram todo o processo de preparação do ponto comercial. Quando eles terminaram de fazer a obra desse ponto comercial, a prefeitura, chegou e entrou o governo entrou com as obras do metrô. Ixi, aí a coisa ficou preta. Por quê? Porque eles iam passar, pelo menos, no mínimo, 2 anos para que aquela obra, por a qual colocaram os tapumes na frente do seu negócio, ia chegar ao término. Vocês já pararam para pensar na brincadeira? 2 anos. Ele me telefonou depois, conversando comigo, e disse, Wilson, que é isso? Parece que eu enterrei um corre de burro aqui, porque nós procuramos tanto, mas tanto um local onde nós pudéssemos iniciar
tá certo? Tinha saído de uma área geográfica também muito boa anterior, mas que já tinha dado o que tinha de dar. Então, eu precisava sair para uma área mais viva, e ele conseguiu localizar aquilo ali num ponto maravilhoso para o que ele estava se propondo a fazer. Na hora que ele inaugurou, veio o meu velho amigo metrô e detonou tudo que ele tinha feito. São coisas que acontecem, pessoal. Ai, Wilson, ele errou. Pessoal, como é que esse cidadão ia saber que o metrô ia para lá? Como? Ah, Wilson, isso existe opções de você descobrir. Você tem que investigar. Sim, se só investigar se você tiver pessoas junto aos órgãos públicos, amizades, indivíduos que tenham acesso a informações do plano piloto da cidade, para poder entender para onde a cidade vai crescer e onde ela vai dar prioridade nas obras, para você poder o quê? Tomar alguma decisão. Como ele não tinha essa alternativa, é lógico, não que ele não tivesse amigos, que ele tinha, o problema é que as amizades deles não tinham o quê? O acesso às informações que ele estava querendo. As informações que as pessoas tinham não necessariamente estavam ligadas a aquilo que era o grande momento dele, que era saber se haveria ou não uma quebradeira, tá certo? Generalizada na frente do seu negócio, para que fosse detonado, dado início às obras do metrô ali no centro de Fortaleza. E aí ele teve que entregar o ponto, gastou o que ele gastou, perdeu. O dono do ponto, o máximo que fez foi reduzir alguma coisa no processo de quebra do contrato, porque não houve um dolo, não houve um erro por parte do empresário, tá certo? Mas o dono foi categórico. Rapaz, eu vivo disso. Eu também não posso o quê? Eu não posso abdicar, tá certo? De certas coisas. E aí ele não deixou de cobrar, aliás, de cobrar certa multa, tá? E o meu amigo, o meu primo, a minha prima, perderam aquela grana que eles gastaram, tá certo? No processo de preparação do ponto. O outro foi um negócio também difícil, a pessoa que eu conheci, que gastou uma certa quantidade de valor monetário para a preparação de toda uma estrutura focada em quê? No negócio que ele estava abrindo, que era de container refrigerado. Ok, então ele alugou uma área geográfica, legal, num determinado ponto de Fortaleza, preparou todo o terreno, isso assim, assado, tá bom. Só que depois que ele preparou, ele não atentou para uma pequena coisinha que é justamente aquilo que eu falava para vocês, que é conhecer as áreas onde você pode ter determinado negócio. Ele não atentou para isso. Quando ele inaugurou, tá certo? O seu espaço para os containers, ele veio a descobrir que não poderia ter aquele tipo de negócio naquela área geográfica. Ele se desesperou, veio dizer para mim, professor Wilson, rapaz, eu gastei R$700 mil aqui, e pelo que me consta eu vou perder, porque ele preparou todo o terreno para receber os contêineres refrigerados, mas infelizmente a área geográfica onde ele estava não era, tá certo, para o seu tipo de negócio. Ele teve que recuar e perdeu R$700 mil. Eu estou dando para vocês exemplos retirados da vida. Eu não estou dizendo para vocês exemplos retirados de livros, tá certo? Eu estou mostrando o que acontece no cotidiano, pessoal. Para que vocês, quando forem observar ponto comercial, atentem com muito cuidado para o que estão escolhendo. Porque, de repente, Wilson, tem coisas que você está falando aí que ninguém jamais poderia supor. Concordo com você. Tem coisas que acontecem em função da evolução da cidade, das prioridades que o poder público vai jogando. Mas eu tenho que considerar, tá certo? Certas particularidades, porque elas podem significar a perda de valores monetários que me podem levar até mesmo a quebrar, simplesmente quebrar. Como assim, Wilson? Quebrar, meu chapa? Você está lá com o seu negócio e de repente não tem a grana mais. A grana que você gastou foi embora, secou o pulso. E aí você ficou com um elefante branco e não sabe o que fazer
pelo que gastou, a não ser perder. Ok? Então, sem Professor, acesso... esse ano teve a pandemia, já complicou a vida dos empresários. Agora, essas reformas aí que tá tendo nas avenidas, agora aí que lascou mesmo. Olha, você vai ver ainda que tem um bocado de coisinha que nós vamos estudar aqui, que você vai ver que acontece quando elas vêm, meu amigo. Quando elas vêm, tchau, baby. Vou chorar até amanhã. Porque eles estão ali mexendo nas calçadas, aí atrapalha muito. E como atrapalha. Isso porque é ano de eleição, viu? Sempre é assim mesmo. Ora, mas todo ano, quando chegar perto de eleição, a turma fala alguma coisa, né? E vocês estão vendo aí o crescimento do contágio, né, pessoal? Vocês estão vendo ou não? O crescimento do contágio por causa dessas campanhas, vocês estão acompanhando? Eu estava lendo no jornal hoje, jornal daqui, né? Não é o jornal Hoje Televisão, não. Estava lendo num jornal hoje que a campanha eleitoral, o candidato indo à casa das pessoas, visitando, né, tem provocado um crescimento substancial, tá certo, do Covid. Eu digo, eita, rapaz, como se já não bastasse toda essa doidice, ainda tem isso, né? Porque os candidatos vão cumprimentar os eleitores, vão falar com os eleitores, e muitos deles não estão usando máscara, né? Inclusive, vocês mesmos já me disseram que no interior de algum de vocês aqui, o pessoal não sabe mais nem o que é Covid. Não é verdade? Então, nem aí para Covid, o que é uma lástima, um perigo muito grande. Vi um evento com cerca de 3.000 pessoas, é mesmo, cara. Aonde? Aqui em Fortaleza? Todo mundo sem máscara, olha aí que doidice, ó. Salvador, né? Salvador é terrível, meu Deus do céu. Mas é isso. Então, observe que nós estamos passando por algumas circunstâncias que precisamos zelar para o nosso saúde. Eu venho falando para não ser chato de novo, né? Eu já sou chato, mas aí é preciso tomar cuidado, tá? Você tem que ter uma responsabilidade com sua saúde. Se não tiver, eu vou puxar as orelhas de cada um depois. Então vamos lá, sem acesso, tá aí. Então vamos ver outra circunstância aqui que pesa. Olha aí. Wilson, por que essa brincadeira do lado do sol, do lado da sombra? Olha, meu amigo, isso se refere ao sol da tarde. Como assim? O sol da manhã, a turma tende a dizer que é mais fresco. Como demora menos, né? Amanhã é menor do que a tarde todo dia. Então, o que é que acontece? Você vai tratar um ponto do lado do sol, você já vai saber que a iluminação do sol vai brigar com a iluminação da tua loja. Observe um fato. O que é que chama vocês a atenção? Os carros estão parados em frente à loja, tá certo? O que é que chama a atenção nessa foto para vocês? Vamos lá, porque eu preciso ter prática com vocês. O que é que chama a atenção de vocês nessa foto? O carro está parado, tá certo? Em frente à loja. Tá legal? Não está aí um carro parado em frente à loja? O que é que chama a atenção de vocês, esse carro parado aí em frente à loja? O carro. Agora foi ótimo, tá bom. O carro, o que mais? Tira a visibilidade da loja. Visibilidade. O que mais? Mas o carro está passando, tudo bem, sem problema. Mas vamos lá, o que mais? O que é que tem despertando em vocês aí a este veículo parado em frente à loja? Que não tem estacionamento. Tá, mas o carro está parado em frente à loja. Ele está estacionado. Olha o que eu estou querendo que vocês matem a charada. Vamos lá, eu estou falando que em frente a uma loja tem um negócio aí. Tem uma luminosidade dizendo que a loja está aberta. Tem uma luminosidade dizendo que a loja está aberta. Mas para essa luminosidade ela ser legal, o que é que acontece com a loja? Vocês estão vendo alguma coisa aí que acontece com a loja? Observe. Sim, não dá para a gente ver lá dentro da loja. A gente só vê o que está exposto ali na frente, porque como o sol está batendo ali, a loja ficou toda escura dentro. Então você está vendo que a loja não conseguiu rebater o poder da luz solar. Gostou ou não? Viu a brincadeira aí? Quando eu escolho essas fotos, eu escolho de uma forma a dar a vocês uma condição de praticidade do que nós estamos falando, pessoal. Ok? Eu não escolho foto por escolher, não. Eu saio feito doido procurando qual é aquela que vai justificar o que eu estou explicando para vocês. Então, se vocês pararem para pensar aí, vocês vão concluir algumas circunstâncias que, meu irmão, tem algo aí que está perturbando minha loja. Se está perturbando tua loja, meu chapa, já fique sabendo que
você está passando por circunstâncias negativas de visibilidade. E aí é um problema. É um problema por quê? Porque a loja não consegue rebater a luz solar. Se ela não consegue rebater a luz solar, todo o processo de visibilidade foi por água abaixo. Tá vendo aí, ó? Olha como a loja é escura e vocês estão vendo que o espelho está refletindo o carro. Dá para notar na imagem aí, ó? Então, isso quer dizer que a loja está mal iluminada ou que ela não está ganhando da luz do sol. Aí você se obriga a colocar aí uma... Tá vendo aí essa fachada zona aí, ó? Né? Na frente, esse azulão aí que tem escrito Fitness Town, vocês estão vendo? Você se obriga a colocar esse toldo aí, ou esse material, ok? De forma a criar um certo grau de sombra, a quebrar a incidência. Porque se não tivesse esse troço aí, a luminosidade era pior. Olha como ela gera aí uma sombrazinha, no intuito de facilitar a visibilidade. Então, cuidado com isso. O outro lado é o lado da sombra. Como é o lado da sombra, vocês estão vendo que já há uma sombra natural aí, beleza? Como é que você paga a bateria? Então, lá dentro você está vendo, mesmo tendo reflexo, que isso é comum da iluminação não conseguir rebater, é muito difícil você brigar com o sol, é muito difícil, pessoal. É um problema sério quando você vai escolher um ponto comercial, que você está do lado do meu amigo sol. Ele é chato, pacas. Professor, ele é muito chato, porque ele é forte. E se ele é forte, eu não tenho como combater. Então, cuidado, muito cuidado, quando for escolher esse ponto de venda, se ele está do lado do sol ou se o meu amigo está do lado da sombra, ok? Do lado da sombra é melhor, né? Mas, por exemplo, se a loja fosse toda vidraçada, tem algum vidro especial que você faz para poder, sei lá, não ficar com essa sombra dentro? O caso, Natan, é o seguinte, hoje a gente discute muito essas questões de iluminação, tá? Por isso vamos discutir alguma coisinha de iluminação. Então, o que é que eu sempre digo para as pessoas quando eu faço minhas consultorias? Cara, dá um plá com alguém, um arquiteto, uma pessoa que é especialista em quê? Em iluminação. Para que ele possa fortalecer o teu processo decisório. Você precisa compreender que eu estou numa briga. Eu estou numa briga com quem? Com um grande sol. Mas existem determinadas iluminações que podem fortalecer a visibilidade do meu ponto de venda. Claro que existe, não tem a menor dúvida. Eu vou gastar mais. Por que vai gastar mais? Porque uma loja que está bem localizada, ela pode ter uma iluminação X durante o dia, mas aquela que está mal localizada, ela vai ter que gastar muito mais com lumen, né? com intensidade de luz para poder gerar atratividade para o interior da loja. Ok? Mas tecnologia tem, só que custa dinheiro, né? Nós estamos conversando em circunstâncias, como você perguntou, Wilson, eu posso fazer? Pode, você vai gastar com iluminação. Tem loja que o custo de energia elétrica é muito alto mesmo, porque ele vai ter que tirar a cartola, o coelho da cartola para poder conseguir a manutenção dessa visibilidade através de artifícios artificiais, certo? Iluminação com uma taxa de luminosidade elevada, de tal forma que possa contrapor, tá certo, ao brilho do sol. Ok, Natan? Aí nós já falamos sobre isso, a árvore em frente, que é um problema sério, né? Você cortar, você não é bem visto. Observa que eu coloquei uma aí seca, mas aquela árvore seca, ela vai florar depois. Aí ela acaba contigo, como está aí, ó. Ela acaba contigo, tá certo? Outra circunstância muito forte dentro da microlocalização. Olha aí, ó, o poste aí, no meio do estacionamento. Tá vendo aí, ó? Olha a saída aí da oficina, vocês estão vendo, não? Acaba for sair direitinho aí, ele tá com o carro na ponta, não tá não? No poste, ó. Essa fotografia de baixo. Vocês estão vendo aí o poste bem na saída da oficina? O cara tem problema, ele leva. Esse aí, aquela de lá de cá, ela matou uma vaga de estacionamento, né? Você pode botar moto aí, mas nessa daqui é justamente onde você vai fazer a manobra para sair, bum! E para tirar isso, ela não vê. Vamos para outra bichinha aí, ó. Ai, professor, é muito bom. Tá aí a Bezerra de Menezes, professor, mas facilitou muito, professor. Esses veículos, esses corredores, né, dos ônibus, ajudou muito na velocidade do translado do trabalhador. Pois é, mas o lojista ficou doido, porque não tem como estacionar no lojista. Ó.
Esse aí fez um estacionamento, recuou e fez, mas observe que não tem. Então, muitos lojistas da Bezerra de Menezes reclamaram que o seu negócio ficou inviável. Por quê? Porque ao estacionamento que foi colocado lá na proposta de atrair a clientela, ficou restrito quando veio, tá certo? A justamente o processo de fazer o corredor de ônibus. Mas, Wilson, a cidade não pode, como eu disse, cidade é do cidadão e não do carro. Por mais que a gente fique com raiva, nós temos que respeitar esta circunstância. A cidade tem que fazer prevalecer o cidadão. Portanto, muito cuidado ao escolher os pontos, né, quando você for querer abrir a sua loja. Vamos para cá, para outro bichinho. Olha lá, ponto de ônibus. E aí, pessoal, qual é a vantagem e qual é a desvantagem de ter um ponto de ônibus em frente ao teu negócio? Eita, que hoje estou só perguntando coisa difícil, né? Qual é a vantagem e a desvantagem de ter um ponto de ônibus na frente do negócio? A vantagem é que já tem um fluxo natural, né, de pessoas aí. Tem um fluxo natural de pessoas. O que mais? E a desvantagem? Olha, do jeito que tá, não tem lugar para estacionar o carro, né? Não tem lugar para estacionar, tá bom. O que mais? Olha lá, nós estamos mais sarados. Aí parece que eles podem até meio que tampar, né, também a visibilidade. A visibilidade. O que mais? Observa bem, porque a fotografia ela entrega o problema. E é um problema horrível. Punhos para em frente à loja. Aí pronto, matou. Como diz o americano, é horrorível. Pessoal, a imundice. Observa aí, ó, que tá aí. Os caras estão em frente do ponto onde? Olha o que está aí de lado no chão, o que é? Vocês estão vendo, não? No chão aí da fotografia. Não está vendo os caras no ponto do ônibus? O que é que tem no chão ali? Vocês estão vendo, não, pessoal? Lixo. Papel no chão. Ó. Isso aí é muito bom, pessoal. E quando o cara joga resto de sanduíche, copo utilizado, copo descartável, cheio de resto de suco, fica uma fedentina diante da loja. É um negócio. Além de ver todo esse processo de gerar, né, uma baixa visibilidade, tem esse lado também, porque a nossa educação não é muito adequada. Mas, como vantagem, pode ser que o teu negócio esteja voltado para o consumidor de baixa renda. E se ele está voltado para esse tipo de gente, se sabe que, em frente a um ponto de ônibus, é uma faca quente descendo numa manteiga, que é justamente o que você queria, que é estar próximo a quê? Ao possível cliente. De tal modo que ele não encontrará dificuldade nenhuma, tá certo, de vir ao seu ponto de venda. Porque ele já desce em cima, já desce bem na frente. Então tem esse negócio aí, né? Pessoal, então tem vantagem e tem desvantagem. Depende do teu público, depende do teu negócio. Ou seja, aquela história que eu sempre disse a vocês, quando todo mundo reclama, é feriado demais. Pessoal, a indústria de turismo, ela vive de feriado. Então o feriado é benéfico para quem tem negócio ligado a turismo. Portanto, vamos acabar com essa mania que as pessoas têm de falar que o que não entendem, porque só vê o seu lado. E eu tenho que analisar com cuidado, porque eu tenho clientes, eu tenho negócios dos mais variados tipos. Tenho um negócio turístico. Se eu tenho um negócio turístico, inevitavelmente esses empresários vão achar fantástico o feriado. Por quê? Porque está trazendo gente para consumir o seu produto, que é o produto turístico. Então, muito cuidado com essa visão amadora que as pessoas têm da abordagem ao mercado, tá? Muito cuidado, porque sempre a gente tem que ver aquilo que eu disse no começo do nosso encontro. Tudo tem que ser avaliado como o yin e o yang, o bom e o mal, o bonito e o feio, né? Tudo tem que avaliar. Sempre tem os dois lados que nós devemos considerar numa avaliação de algo, ok? Então, vai. Ponto de ônibus. Outra circunstância que está aí, ó. E agora, pessoal?
eu tive uma vez uma discussão com os motoristas de táxi, porque na hora que eu vi que não é a prefeitura que define a vaga do táxi, eles que chegam e pintam. Aí eu vi, peraí, eu estava no ponto de venda, quando eu vi aquele taxista descer do carro, tá certo? Com um balde de tinta e desenhar lá aquele branquinho, dizendo que aquilo ali era uma área de táxi. Eu cheguei e perguntei, meu amigo, peraí, o que é isso aí? Com base em que você está colocando isso aqui? Não, nós decidimos que vai ser o nosso ponto aqui. Não, senhor, meu irmão. Não, senhor, você está na frente do meu negócio. Não, mas nós decidimos que aqui vai ser um bom ponto de táxi. Meu amigo, não é assim não. Eu comprei uma briga com o camarada, não na frente dele, mas fui à prefeitura. E aí eu fiquei pasmo, pessoal. Porque naquele momento não era a prefeitura que estava definindo que aquele lugar era uma vaga de táxi, não. Era o próprio taxista. Pegou a sombra, tá, do meu negócio, pegou toda a coisa montada, porque era de lado, em frente a uma praça, e aí ele simplesmente disse que aquela área era para ele agora. Isso gerou uma confusão. Então, você muito cuidado com isso, tá? Porque os taxistas também chegam e fazem essa... Todo mundo tem o direito de trabalhar, não estou contra taxista, não. Apenas dizendo que, cuidado, porque tem certos instantes em que essas escolhas não decorrem de definição pública. E aí eu fico numa condição de desespero, porque aquele meu ponto de venda que tinha como atrativo um estacionamento legal em frente à loja, de uma hora para outra, foi embora toda aquela vantagem. Por quê? Porque o taxista chegou e passou a lista branca lá dele, e aí o cidadão de bem, para evitar confusão, não vai estacionar. É um problema sério, tá certo? Vamos lá. Outra nós já comentamos, calçada mal cuidada. Pessoal, a calçada mal cuidada é terrível em termos de análise de negócio. Ela dá coisa feia para nós. E outra coisa, uma vez eu fui fazer um trabalho, escolhi um ponto comercial, e de lado de uma calçada buraqueira tinha uma boca de lobo. Puxa vida, boca de lobo, você já sabe o que é, onde passa o esgoto, aí tem aquela catinha de vez em quando. Eu fui avaliar 2 pontos comerciais, um deles era um restaurante. Então, rapaz, não faça isso aqui de jeito nenhum, porque vai ficar eternamente com esse cheiro desagradável próximo a você. E aí, uma loja que é quebrado, as pessoas têm medo de torcer o pé, quebrar sapato, então muito cuidado com isso. É muito comum ter loja quebrada isso naquelas áreas mais periféricas, ali no centro de Fortaleza, no centro histórico, mais para a banda da Tristão Gonçalves, por acolá, perto da Praça Lagoinha, tem muito disso aí, calçada quebrada, que as pessoas parecem que pensam que só porque o indivíduo é pobre, ele vai aceitar esse maltrato. Tá? Então, vamos para frente, olha lá, estacionamento proibido, olha lá o que nós tínhamos conversando, apenas fechando, mostrando algumas variáveis que são importantes nesse processo decisório da escolha. Estacionamento proibido e zona azul é restritivo. Tá? O problema hoje é que nós temos uma condição muito violenta, de que isso é melhor pagar a zona azul do que o flanelinha. Porque se eu for pagar R$2 a zona azul, o flanelinha quer 5, no mínimo. Rapaz, é difícil. É difícil porque hoje nós estamos à mercê de que você vai procurar um estacionamento, chega lá um cara e diz que aquela área é dele, e ele fica cobrando o que ele quer para você estacionar. Vocês nunca passaram por isso, não, né? Você alugou um ponto comercial, quando chega lá que vai estacionando, o cara chega logo, está do teu lado. Eu digo, puxa vida, eu tenho que estar aqui quase todo dia. Esse cara vai me levar todo dia um valor. Mas ele é o dono do espaço, não é por aí. Eu sei que é emprego, que ele se acha que é emprego, mas aquilo ali é uma área pública, só que virou de domínio dele. E aí afasta o cliente tem medo. Outra coisinha aí, ó, após o retorno. Vocês estão vendo que aquela loja que está lá naquele carro branco, ó, observa bem, pessoal. Vocês estão vendo lá do outro lado, à esquerda, o carro branco lá, ó, lá na esquina, tá parado lá, ó. Se a minha loja for lá, você já imaginou o que eu tenho de andar para voltar para essa loja? Então, depois de retorno, tem que tomar cuidado. Vocês estão observando o que eu estou falando, pessoal? Se o meu ponto comercial é depois do retorno, eu fui fazer uma avaliação de um ponto de venda aqui nessa área periférica, porque o cara queria botar um atacadão muito parecido com esse aí do fashion, né? Mas, quando eu olhei para ele, disse, rapaz, você vai ter que chegar junto ali para fazer com que o retorno ter uma quebrada para o seu lado, porque você vai ter que fazer um retorno a 450 metros de distância, o cliente não vai fazer, ele não vem para cá. E ele concordou comigo na época, ele disse, rapaz, você tem toda a razão. Eu disse, pois é uma grande figura, mas, infelizmente, aquele negócio não ia gerar resultado, como não gerou, né? Não gerou, ele desistiu da ideia, porque era muito difícil ele conseguir, lá onde ele estava,
traduzir o quê? Uma retirada, ou uma mudança, tá? desse retorno. Era completamente inviável ele tensionar mudar o retorno que a prefeitura tinha feito. Então, para ele, morreu o ponto. Você imagina para o indivíduo que é dono do ponto comercial, morto e satisfeito porque ia alugar para uma condição, digamos assim, empresário, que ia realmente revitalizar aquela área, porque tinha cacife para isso, e de uma hora para outra o negócio não andou por causa disso, porque não havia condição nenhuma de se mudar, tá certo, o retorno. Então, muito cuidado quando vocês forem olhar. Aí, vizinho a semáforo, acabamos de discutir com você. Você vai para o semáforo, buf, a brincadeira é feia, né? Que o cara fica buzinando para você sair. A gente já comentou sobre isso. Tá certo? Já terminando. E agora, próximo é viaduto e túnel. Olha aí, pessoal. Você tinha um negócio maravilhoso e aí fizeram o túnel e matou o teu negócio. Porque o fluxo foi todo para baixo. Ai, professor, realmente isso aí em Fortaleza é aquele túnel lá, o Barros Pinho lá em Fortaleza, que muitos negócios lá de cá tiveram uma queda violenta do fluxo de clientes. Outros fazem debaixo do viaduto e transformam em restaurante, transformam em lanchonete, restaurante. Mas não é tão simples fazer isso, ok? Então, cuidado. De uma hora para outra, você tinha uma área fantástica e quando chegou o viaduto ou uma ponte, alguma coisa, matou o teu negócio. E aí, Porsche, a gente já falou, só comentando, se depois rever isso daí. O imóvel recuado tem um problema, tá vendo que eu vou passando de longe, eu não vejo que o imóvel está recuado. Vocês estão vendo, ó, a parede para fora, ó, o imóvel está recuado. Então, na hora que eu estou transitando, eu só vou ver quando estiver muito próximo desse imóvel. Uma amiga de vocês alugaram o imóvel, eu disse, não vai gerar, porque eu só estou vendo teu imóvel, tua loja, quando eu estou de frente dela. E isso, para quem está dirigindo, acaba não pode dar um freio, porque vem alguém atrás e bate. Eu tenho que ter um tempo para poder visualizar o ponto comercial, tá certo? Então, eu vou dar uma paradinha por aqui, tá, pessoal? Para que a gente faça aqui, porque o tempo já estou aí passando, você ainda tem aula depois, né? Então, a velha pergunta que eu sempre faço, como é que é? Está dando para compreender, pessoal? Está dentro de uma linha de raciocínio, a exposição está facilitando o aprendizado, vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, estão vendo praticidade nisso? Diga aí, me dê alguma resposta disso. Como é que vocês estão vendo a forma que a disciplina está sendo apresentada? Se está dando condições de vocês verem praticidade? Diga aí alguma coisa para mim. Ou escrevam aí no chat como é que está. Se a gente tem que mudar alguma coisa. Então, pronto. Então, pelo que vocês estão dizendo, nós estamos conseguindo, assim, conseguindo levar essa circunstância aí de poder facilitar. Tá bom. Então, vamos lá. O Alan está aí? Alan não está. O Alexandre está? O Alexandre está. Aqui. Alexandre Sandra, tá. Amanda. Ana Carolina. Ana Clara. Ana Paula. Anthony. Tatiana, cadê o Anthony? Está faltando, eu vou puxar a orelha dele. Bianca. Não sei não, professor. Está sumindo ele. Está sumido, né? Bruno. Bruno está aí, né? Tá joia. Caio. Camila. Camila está aí. Isso, Camila. Carlos Henrique. Carlos Henrique não está. Vamos para frente. Cíntia. Daniel. David. A Cíntia está aí. Daniel. David. Manda o teu celular. Hein? Vamos lá, o David não está. Emanuel. Não está. Eric. Evander. É verdade, tá aí, é verdade. Gabriel, Bruno. Gabriel Dias Branco. Guilherme Benevides. O David está aí, né?
Ok. Guilherme Benevides não está, Gabriel Dias não está, né? Guilherme Lima. Guilherme Medeiros. Heloísa. Iago. Ingrid. José Hélio está aí, tá? João Pedro. Aqui, professor. João Pedro está aí? Sim, sim. Pronto, João Pedro está aí. José Hélio está aí também. Kalina. Kalina estava aí, ótimo. Beleza, Kalina. Catiane está aí. Hello. Hello. Laís. Larice. Larissa Torres. Leonardo. Lia. Luana. Lucas Rafael. Marcela está aí. Maria Eduarda. Mariana Lima. Marília Henrique. Presente, professor. Marília. A Maria Eduarda está aí. Isso. A Mariana não está. Marília está aí. Pronto. Matheus Souza. Estou aqui, professor. Beleza. Matheus Henrique. Aqui, professor. Pronto. Maísa. Presente, professor. Pronto. Nila. Aqui. Pronto. Moisés. Natan. Tá aí, Natan. Paola. Presente, professor. Pronto. Rafael. Aqui, professor. Raíssa. Rogério. Raíssa está aí. Isso. Rogério Arruda está aí também. Samuel Miranda. O Paulo Vitor saiu, foi? Tá certo. Samuel Miranda, não tá? Samuel Quintela. Presente. Pronto. Sara. Thaís Barbosa. Tiago Machado. Thaís está aí. Tiago não está. Tomás Felipe. Tomás presente, professor. Tiago Pinto está aí, tá certo. Tomás Felipe. Tomás presente. Certo. Vicente Araújo. Aqui, professor, presente. Certo. Vinícius. Vitor César. Welton. Pronto. Então, beleza, pessoal. Até quarta-feira, ok? Beleza. Vamos desligar aqui a gravação.